Ok. E estamos de volta e agora para ficar, né? Agora para nós iniciarmos a nossa aula, quero aí cumprimentar a Brenda, minha sobrinha. Seja bem-vinda, querida. Fique à vontade. O Bruno, o Alisson, o nosso José Luiz de Itaiobeiras. A Brenda está em Belo Horizonte, se não me engano. O Bruno Alisson de Itaiobeiras. A Zenaide de Almenara. Sejam todos bem-vindos, porque agora vamos começar a nossa aula sobre perfil comportamental. Nós que estamos ministrando o curso de Teologia, e nesse curso nós temos a disciplina Psicologia Pastoral e Aconselhamento, né? Então, vamos aqui começar agora falando sobre perfil comportamental. Porque quando nós lidamos com pessoas, seja na área ministerial, seja no dia a dia, na empresa, seja dentro de casa, relacionamento familiar, marido e mulher, pais e filhos, com certeza a gente sabe que as diferenças sempre aparecem e juntamente com as diferenças vem aí conflitos, divergências e é necessário crescermos, né, nos relacionamentos a fim de que possamos ter melhores, né, um estilo de vida melhor, termos relacionamentos produtivos que nos faça crescer, que nos faça avançar, que nos faça prosperar. E a nossa finalidade nesse momento é isso, é ajudar vocês a desenvolver aí esse conhecimento sobre os diversos, os perfis que nós temos e a partir do conhecimento desse perfil, você saber lidar melhor com as diferenças, saber lidar melhor com o outro, saber lidar melhor com as pessoas que te cercam, com a igreja, na empresa, na família, enfim, nas suas amizades. Então sejam bem-vindos para esta aula que com certeza irá nos ajudar muito. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, para nós iniciarmos aqui, é como você se vê hoje? Por exemplo, como você se classificaria no sentido de satisfação consigo mesmo, satisfação com seus relacionamentos, o quanto você pode olhar para o quadro da sua existência nesse momento e se perceber sendo a pessoa acima da linha da média. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, porque ele sempre traz ali muitos, dentro da filosofia, muitos conceitos que para o nosso dia a dia é fundamental. E eu gosto muito quando ele trouxe uma palestra, um vídeo que eu vi dele recentemente, falando sobre mediocridade. Infelizmente, as pessoas estão vivendo muito nesta zona da mediocridade, vivendo abaixo da média, fazendo o que podem, mas não fazendo o melhor que elas podem. E a nossa finalidade é exatamente trazer aqui essa consciência de que você pode ser melhor em seus relacionamentos, você pode ser melhor na empresa, você pode ser melhor na igreja, você pode ser melhor como pastor, como líder de jovens, como líder de célula, você pode ser melhor aonde você estiver, os seus relacionamentos, a sua convivência com os seus pares, com as pessoas que te cercam, pode ser melhor. Ok? Você já ouviu falar sobre perfil comportamental? Coloca aqui nos comentários, né? Aproveitando, já manda o link aí para os seus amigos, ok? Convida-os a assistir, seus parentes, né? Seu noivo, namorado, seu pastor, seu líder de jovens, seus filhos, porque com certeza vocês têm muito a aprender hoje, porque hoje promete. Nós vamos colocar aqui o slide na tela e nós iremos exatamente discutir sobre esta questão, o quanto nós podemos nos avaliar, o quanto nós podemos olhar para nós e nos perceber se estamos acima da linha da média ou abaixo dela, né? Se estamos aí vivendo nesse momento da nossa vida, em que área nós estamos. Então vamos pensar o seguinte, se você pudesse olhar para você e percebesse, você estaria acima ou abaixo da linha, né? Você pode olhar para as pessoas que cercam você na igreja, olha para dentro da sua família, olha para dentro dos seus amigos, para os seus amigos, quando eu falo olhar, eu falo você imaginar, se ver, e se pergunta, eu estou acima da média? Isto é, na minha profissão, na minha área de trabalho, como eu poderia me conceituar? Não estou falando de você achar melhor que os outros no sentido de egoísmo, no sentido de orgulho, mas de você realmente ser sincero com você e perceber que se as suas características positivas, se os seus dons e seus talentos têm sido explorados ao máximo e você verdadeiramente se acha bom naquilo que faz, ou você olha para os seus pares, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os irmãos da igreja e fala, gente, eu estou atrás de todo mundo.
Eu gosto muito, quando eu leio o livro de Lucas, no capítulo 19, vejo Zaqueu. Né? Vemos Zaqueu que, diante das limitações, ele não se permitiu estar atrás e nem no meio. Porque ele, quando ele colocou no coração o objetivo de ver Jesus, o texto é bem claro, que ele correndo à frente, ele sobe em uma árvore e para poder alcançar o seu objetivo e então assim ver Jesus Cristo, ok? Então, Zaqueu não se permitiu estar atrás, isto é, abaixo da média. Zaqueu não se permitiu estar no centro, isto é, na média. Zaqueu se permitiu a ir além da média, a subir o mais alto que ele pôde. E a partir desse momento é que verdadeiramente ele consegue atrair os olhos de Jesus e ele não apenas alcança o objetivo de ver Jesus, mas ele recebe Jesus em sua casa, porque Jesus vê as atitudes, Jesus percebeu as ações de Zaqueu, e aí isso atraiu a atenção de Jesus. Quando nós saímos dessa zona de conforto e começamos a ir além das perspectivas naturais, nós conseguimos não apenas conquistar o que pretendemos, mas com certeza atrair o olhar de pessoas importantes. Se você quer atrair o olhar do seu patrão, do seu chefe, do seu líder, às vezes você fala assim, eu tenho tanto talento, eu posso ajudar mais, eu posso acrescentar mais, mas parece que as pessoas não me veem. Eu pergunto, você está em uma posição favorável para que você possa ser visto? Eu não estou falando aqui, gente, de estrelismo, eu não estou falando de exibicionismo, estou falando de você crescer. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o Senhor nos fez para crescer. A primeira ordem que Deus deu ao homem foi essa: crescei, multiplicai, povoai a terra. E é isso que ele quer, que nós cresçamos. Jesus, antes de subir ao céu, uma das suas últimas ordens foi permanecer em Jerusalém até que vocês sejam capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e aí vocês precisam sair para divulgar. O que Jesus queria com isso? Que o nome dele fosse conhecido até os confins da terra e outras pessoas fossem alcançadas. O fato é que nós queremos alcançar posição de destaque estando atrás da multidão. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você ande à frente, não no sentido de exibir-se, não no sentido de orgulho, mas no sentido de você buscar sempre o melhor. Dar o seu melhor, ok? Estar acima da linha da média. É por isso que quando eu te pergunto sobre essa linha da sua vida, da sua história, seja na vida emocional, sentimental, seu casamento, como você pode colocar aí seu casamento? Está acima da média, né? Ou está abaixo dele? Então nós precisamos compreender que quando nós estamos nos sentindo acima da média, nós temos senso de prioridade, nós temos confiabilidade e nós desenvolvemos responsabilidade. Mas quando você percebe que você está abaixo da média, quando você sente que não está fazendo o seu melhor, mesmo diante dos desafios, porque lembremos, Zaqueu tinha alguns desafios. Primeiro, ele era baixo, o texto fala que ele é de baixa estatura. Segundo, uma grande multidão que estava ali entre o seu objetivo e entre ele. E terceiro, a árvore que ele subiu era uma árvore de espinhos. Então percebe que mesmo diante de 3 grandes desafios, Zaqueu não se limitou a ficar na zona de conforto. Às vezes a gente é assim, a gente começa a focar naquilo que é possivelmente os empecilhos, exatamente como desculpa para ficar na zona de conforto que nós estamos. Quem sabe você há anos está nesse cargo, nessa empresa, você há anos está na igreja e não desenvolveu nada. Eu quero te convidar a se potencializar. Eu quero te convidar a ser mais do que você está sendo. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aqui, tá? Para você estar acima da média. A Brenda disse, graças a Deus, foco para acima da média. É isso aí, Brenda. Então, dessa forma que o Senhor quer nos ver, né? Ele quer que nós atraiamos a atenção dele, nos destacando para a glória dele. Porque se você estiver abaixo da média, com certeza você vai ter aquela sensação, aquele sentimento de culpa. Aquela situação de todo dia você acorda, você olha para os seus colegas que estudavam com você na faculdade, você olha para os seus colegas, os irmãos da igreja, o irmãozinho que chegou na igreja ontem e já está lá ministrando ali na oportunidade, falando o versículo, e você fica se culpando, fala, meu pai, o que eu estou fazendo? Sensação de culpa, não é isso? Quando você está abaixo da média, você
está sempre focado em dar desculpas. Pessoas que estão abaixo da média, elas sempre dão desculpa. Ah, é a multidão. A multidão é muito... Como eu falar? Como que eu vou fazer? Ah, olha meu tamanho, eu sou muito pequeno, não consigo ver Jesus porque o povo é maior do que eu. Oh, só tem uma árvore para subir. E essa árvore é cheia de espinho. Como que eu vou subir nessa árvore? Então, olha, infelizmente, não vai ser dessa vez que eu vou ver Jesus. E as pessoas focam nas desculpas. E quem foca em desculpas não criam resultados. Focam em desculpa, não se desenvolve. E aí você começa a negar quem você é, a negar o que o Senhor tem para você. Por isso, como a Brenda disse aqui, comentou, você pode deixar seu comentário. Estou de olho aqui. Foco em resultados. Foco em alcançar aquilo que o Senhor ministrou em seu coração. Por isso eu quero dizer o seguinte, que a sua atitude é o principal ingrediente do seu sucesso, ok? A sua atitude é o principal ingrediente do seu sucesso. Nós precisamos compreender que o nosso desenvolvimento tem sim muito a ver com aquilo que nós fazemos. Às vezes nós, por sermos cristãos, nós sempre falamos, quando é da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E nós sabemos, gente, que tudo que nós colocamos diante de Deus, e se Ele quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Mas o fato do Senhor ser verdadeiramente soberano sobre todas as coisas, independentemente do que nós projetamos, sonhamos ou queremos que aconteça, independentemente disso, o Senhor não nos exime da nossa responsabilidade individual. O Senhor não nos exime das nossas ações. Quando ele chegou a Josué, ele disse, Josué, tem de bom ânimo, porque você fará esse povo herdar a terra prometida. E se você observar Josué capítulo 1, diversas vezes o Senhor vai dizer, levanta-te, tem de bom ânimo. Deus tem o poder de fazer grandes milagres acontecer em qualquer circunstância, mas Ele sempre nos convocou a nos posicionar para a luta. É sempre assim. Quando ele tirou o povo do Egito, o que ele falou para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então ele vai abrir o mar. Sim, ele vai matar o faraó. Sim, mas ele está dizendo, você precisa marchar. Então a pergunta que eu faço para você, desde já agora no início da nossa aula, quais serão as atitudes? O que você vai fazer com tudo aquilo que você vai receber aqui hoje? Ok? O que você vai fazer? Simplesmente ouvir e falar, cara, que aula legal, eu aprendi. E amanhã você não vai fazer nada. Sério? É isso mesmo que você vai fazer? Porque o que você for fazer a partir de agora vai verdadeiramente validar esta aula. Nós temos muita coisa para hoje, muita coisa para a próxima semana. E se possível for, até numa outra semana, já estou pensando aqui em uma terceira aula, falando aí, força de caráter. Nós temos o psicólogo Bruno, que ia entrar com a gente aqui hoje, mas não foi possível, devido a uma questão que eu não consegui aqui fazer as conexões, mas nós temos aí mais uma aula extra com o psicólogo Bruno para tratar sobre caráter, e for falar junto com ele sobre forças de caráter no sentido das nossas habilidades, aptidões, para desenvolver o nosso ministério, o nosso trabalho. Então fica ligado que novidades vai vir pela frente, beleza? Só que a pergunta que eu quero dizer para você é esta. Qual a atitude? Já anota aí, eu tenho certeza que você já está com seu bloquinho de papel, sua caneta, você já está com seu celular posicionado para tirar aquele print da tela quando você entender que pode ser necessário. Mas então, se você já está com seu bloquinho, eu te dou aí alguns minutinhos, pega a sua caneta, pega seu bloquinho, porque eu quero que você anote nesse papel agora o que você vai fazer, qual a sua atitude. Pastor, mas eu nem sei o que é ainda perfil comportamental, como que eu vou fazer? Cara, você vai descobrir hoje. Mas eu quero te convidar exatamente a anotar o que você quer, qual a atitude. Vai lá, um minutinho para você se posicionar aí, beleza? Depois eu quero te perguntar o seguinte, o que você vai fazer? E a segunda pergunta eu quero, o que você quer obter nesta aula, beleza? O que você quer? Anote também o que você vai fazer, mas agora eu te pergunto, o que você quer com essa aula? Com certeza que você está me assistindo, você tem uma finalidade. A finalidade talvez de aprender, a finalidade talvez de compartilhar isso com outras pessoas. Escreva aí as metas bem inteligentes. Metas inteligentes, não vai escrever qualquer coisa não. Porque isso aí vai ser fundamental para você. Escreva aí, escreva o que você quiser para a sua vida. Por exemplo, melhorar seus relacionamentos do casamento, porque hoje vai ter muita dica para o casamento aqui.
Pode ficar ligado. Melhorar o seu relacionamento na empresa, as pessoas te acham chata. Ou você acha o seu patrão chato, você já rotulou alguém com um apelido, com uma circunstância, com um pensamento, e depois você descobriu que aquela pessoa era totalmente diferente de quem você pensou inicialmente? Então é isso que você quer resolver? Você quer ajudar a ser menos juiz? Cara, tem muita coisa. Você quer melhorar sua liderança, talvez? Ô, pastor, eu sou pastor, eu lido com pessoas no meu setor de trabalho e eu sinto que eu não sou um bom líder, no sentido de relacionar. Talvez eu tenha muita boa decisão, eu tomo decisões importantes e assertivas, porém no relacionamento, gente, o clima organizacional é fundamental para o sucesso de qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu ministrei e você, olha, detalhe, vai lá no meu blog depois e você vai pesquisar pela última mensagem que eu preguei na igreja aqui em Almenara. Eu preguei na igreja e eu falei exatamente sobre crescimento. E aí, as pessoas esquecem, porque elas acham que crescimento ela precisa de ter boa semente e ter uma boa terra. E eles esquecem que não é só ter uma boa semente e ter uma boa terra. Você precisa ter um bom clima. Um bom clima. O clima favorável, chuva, porque se você plantar e tiver aquele sol escaldante, você nunca vai colher o suficiente, ou tudo aquilo que poderia colher, concorda? Então eu não vou falar muito sobre isso, mas você vai lá no meu blog, lá no Potencialize, crie resultados, e vai descobrir, tá lá o meu esboço, o sermão, bacana? Então, o que você quer? Melhorar seus relacionamentos? Já anotou, né? Tô falando aqui porque eu disse que eu ia dar 1 minuto para você anotar o que você vai fazer e agora o que você quer obter dessa aula. Anotou? Show? Beleza. Então vamos seguindo, tá ok? Eu quero aí dar um salve para Jéssica Santana Franco. Bacana, Jéssica. Seja bem-vinda, fique à vontade. Vamos falar agora sobre, então, perfil comportamental. Já que nós já refletimos sobre onde você está, acima da média ou abaixo dela. O que você vai fazer com tudo que você vai receber aqui. E também já falamos, né? Você já anotou aí o que você quer obter desta aula, já essas 3 circunstâncias consolidadas. Então vamos para a nossa aula, vamos falar aqui sobre perfil comportamental. É a primeira vez que você ouve sobre isso? Então o que seria perfil comportamental então? É a forma de compreender e identificar quais reações teremos em uma situação específica, ok? Vamos abordar o perfil comportamental sob o prisma das nossas reações. É claro que eu não estou dizendo que perfil comportamental é somente isso. É uma definição. Essa é uma das definições de perfil comportamental, mas eu quero olhar com você sobre o foco, né, das reações. Porque muitas das vezes nós preocupamos muito com as nossas ações. Concorda comigo? O que você vai fazer, o que você vai construir, o que você vai realizar. E aí nós estamos sempre projetando e planejando ações. Como eu até perguntei, quais ações vocês irão fazer a partir desta aula? Mas você já parou para pensar e já perceber que dificilmente nós estamos planejando reações? Dificilmente nós paramos para dar aquele insight e falar, olha, eu preciso saber como eu vou reagir caso esse projeto não dê certo. Como eu vou reagir caso esse relacionamento, né, namoro, não estou falando de casamento a gente já falou o que é, até que a morte se separe, né, do prisma cristão, do que nós acreditamos como servos de Cristo, tá? Não sei, mas você que aí está nesse noivado, você já parou para imaginar como você vai reagir? Às vezes coisas acontecem. Você já parou para imaginar como você vai reagir ante a morte, ante a perca de algo importante para você? O fato de nós não estarmos preparados para as nossas reações, às vezes nós não sabemos lidar com elas. Ok? Então, quando nós falamos de perfil comportamental sobre o prisma das nossas reações, compreender e identificar essas reações vai te ajudar a minimizar frustrações, minimizar outros fatores que falaremos agora, ok? Só que a depender do perfil comportamental, a depender do perfil de cada pessoa, do estilo, do temperamento, seja lá qual a definição, que fazer mais sentido para você, você tenha, as reações podem ser diferentes,
Para cada perfil comportamental, você vai ter reações diferentes sobre a mesma circunstância. E vamos falar mais sobre isso. Então, essas reações, elas compõem o nosso comportamento. Elas estão atreladas ao nosso conjunto de comportamento. E o que seria comportamento? Né? Estamos falando de perfil. Perfil é a característica, né, de cada comportamento. Então, o que seria? Comportamento, como você já está vendo na tela, se refere a um conjunto de atitudes que refletem o meio social e a forma de proceder. Conjunto de atitudes que refletem. Porque, verdadeiramente, nosso comportamento, ele não é algo 100% intencional, ok? Existem comportamentos que nós temos que não tem intenção. Você já fez alguma coisa com alguém e depois, nossa, cara, me perdoa, não quis fazer isso. Já aconteceu com você? De você ter uma postura e depois talvez foi filmado. E você olha para aquilo e fala, meu Deus, como eu pude ter a coragem de falar aquilo, de fazer aquilo, de reagir daquela forma. E se fosse hoje, e se você pudesse voltar atrás, né? Óbvio, voltar, você faria de novo? Você mudaria a sua forma de comportar naquele momento? Então, vamos ver aqui uma circunstância muito importante para você compreender que comportamento não está atrelado à sua intenção apenas, ou aquilo que você faz conscientemente. Existem fatores que acontecem com você que não é apenas consciente e intencional, mas que também contribui. E nós vamos falar exatamente agora. Existem 3 circunstâncias relacionadas ao nosso comportamento, na qual chama aqui de herança comportamental. E o que seria essa herança comportamental? É você compreender que o seu comportamento, a maneira como você age e reage, está atrelado a 3 fatores, que serão o seu DNA, o ambiente, ok? E o estilo de vida. DNA, ambiente e o estilo de vida. E aqui está na tela para você ver a composição disso aí. 30% do seu comportamento, das atitudes, vem do seu DNA. Quando você olha aquela criança que ainda nem sabe falar, mas as expressões do rosto é semelhante à do pai, à da mãe, ou do avô, do tio. Você olha para aquela criança que, em hipótese alguma, ela está tendo uma intenção racional de imitar o papai, de imitar a mamãe. Ela simplesmente está ali espelhando uma ação vinda do DNA. Né? E aí nós temos essa composição. Aí não é 50%, está na tela aí 50%, erro de digitação, mas nós temos 20% do ambiente. Isto é, já viu aquele ditado, diga-me com quem andas, eu te direi com quem tu és? Nós precisamos compreender o seguinte, os relacionamentos que nós temos, eles nos moldam. Eles estão nos fazendo crescer ou eles estão nos diminuindo. Ok? Eles estão nos aproximando de Deus ou eles estão nos afastando de Deus. É simples. Então nós temos 30% como herança vindo do DNA, o comportamento do seu avô, do seu pai, aquela conduta, aquela circunstância que era muito típico de alguém da sua família e que veio com você. E agora nós temos o ambiente influenciando, o ambiente te dando características, né? É tanto que uma pessoa que nasce e cresce em uma região, talvez mude para uma outra região e passa lá anos, décadas. Quando ela volta para a região de origem, as pessoas falam, fulano depois que foi para São Paulo ficou exibido. Fulano está falando diferente, porque acaba, né, o ambiente onde essa pessoa viveu por esse tempo influenciou em uma mudança. É claro, gente, que esses valores eles podem alterar de pessoas a pessoas. Agora, 50% do nosso comportamento é decisão, é intencional. É eu que defino, é eu que quero, é o estilo de vida que eu escolhi para mim. E hoje está muito fácil as pessoas mudarem o comportamento de maneira intencional, ok? Exatamente porque essa é a parte. Por isso que nós não podemos dizer assim apenas, mas eu sou assim porque meus pais eram assim. E aí eu acabei. Gente, se você somar os 30% do DNA e 20% do ambiente que você passou na infância, obviamente, você tem a metade aí de conduta, de influência. Mas o fato é que não justifica você hoje estar, por exemplo, com 60% da sua vida, 70% da sua vida, vivendo fora do ambiente dos seus pais e da sua casa lá,
e dizer que ainda é influência deles, porque você vai perceber que a maioria vai ser decisões, a maioria vai ser o ambiente. 30% é DNA, mas se você somar os 50% do estilo de vida e os 20% do ambiente, 70% do seu comportamento vai ser as suas decisões e vai ser as pessoas com as quais você convive, você se relaciona. Inclusive, tem pessoas que têm um perfil comportamental onde a parte luz e trevas, vou falar daqui a pouco sobre isso, tem mudanças a partir do momento que ela começa a conviver com outras pessoas. Ok? Então, vamos combinar o seguinte. Até agora, eu estou falando uma introdução aqui para nós falarmos sobre perfis, né? Os perfis, quais são eles e como eles se representam, mas já coloca aqui nos comentários aqui qual característica, se você quiser, né? Qual característica que você olha para você e fala, isso aqui eu herdei de papai, isso aqui eu herdei de mamãe. Coloca aí. Ou você pode colocar também qual característica que você identifica em você que você herdou depois que começou a ir para a igreja, por exemplo, ou começou a frequentar um determinado clube, ou ter um determinado grupo de amigos, e você, isso aqui eu aprendi depois que comecei a viver com essas pessoas. Coloque aí pra gente, compartilhe. A Brenda diz assim, olha, amei a lembrança, bacana. Valeu, Brenda. Então, gente, vamos lá? Olha bem, como então podemos perguntar como o perfil comportamental vai me beneficiar na questão dos relacionamentos? Eu vou dizer uma coisa aqui. Existem benefícios, muitos benefícios, que talvez eu nem vou citar aqui, porque vai ser particularidade de você, ok? Particularidade, porque existe talvez um contexto de relacionamento na sua vida que talvez só você tem e outras pessoas não têm. E você fala, olha, compreender o meu perfil e compreender o perfil das pessoas que estão ao meu redor me ajudou nos meus relacionamentos nesta situação. E eu quero te convidar depois a deixar no comentário tudo isso aí, ou ir lá no blog, ou ir lá no nosso site, deixar seu comentário, vai nos ajudar muito e vai nos inspirar, nos motivar a continuar produzindo material aqui. Então, quais seriam os benefícios para você que está, dica, para você que está aí começando um relacionamento de namoro, ou aquela amizade colorida, ou talvez você que já está há anos casado e fala, meu Deus do céu, até quando meu casamento vai viver essas instabilidades, essas brigas? Vamos lá, devagarzinho, vamos colocar aqui. Olha bem, como conhecer o perfil comportamental nos ajuda nos relacionamentos. Eu coloquei 4 pontos de vários pontos que você pode depois desfrutar. Primeiro, conhecer o potencial do cônjuge. É exatamente isso aí. Conhecer. Porque é o seguinte, cada perfil, eu vou explicar daqui a pouquinho mais profundamente, cada perfil vai ser dotado de fatores limitantes. Fatores limitantes seria aquelas características que as pessoas dizem, meu lado ruim ou meu lado trevas. A definição, use a definição que fizer sentido para você. Meus pontos fracos. Enfim, qual a definição? Então, nós temos esse lado. E nós temos o lado que são as nossas potencialidades, os nossos lados, aquela características positiva, aquela característica bacana, que nos ajuda muito a alcançar as nossas metas e nossos objetivos. Então, às vezes, nenhum relacionamento conjugal ou relacionamento dentro da empresa, nós temos muita tendência, e existem perfis que está muito mais isso aguçado neles, de focar muito no lado trevas das pessoas. Vixe, fulano é fofoqueiro. Mas fulano conversa demais. Gente de Deus, mas fulano é nervoso, qualquer coisa dá um rapa em alguém. Né? Mas essa mulher é mulher preguiçosa, meu pai, mulher dorme, homem chato. Não é isso? Só que aí, quando você conhece o perfil comportamental, os seus olhos é como se abrisse e você começa a perceber que aquela característica daquela pessoa, ela está bem, por mais que ela seja ruim, ela está bem abaixo daquelas que nós consideramos como luz, como característica boa.
ok? Nós temos uma péssima tendência de desprezar os pontos luz das pessoas e valorizar ou supervalorizar os pontos trevas. Então, quando você está num relacionamento, seja com qualquer pessoa, seja em um relacionamento de namoro, seja num relacionamento, um casamento, seja na igreja, relacionamento entre pastor e ovelha, entre os irmãos, você começa a conhecer, a reconhecer o potencial dessas pessoas. E você começa a ter mais uma simpatia. E isso já vai trabalhando muito no contexto emocional. Segundo, você desenvolve mais compreensão, empatia, exatamente pelo seu cônjuge e pelas pessoas. Focando aqui no relacionamento de casais. Né? Você começa a ser compreensivo. Porque aquilo que você falava que era birra, aquilo que você taxava de preguiça, aquilo que você taxava de lerdeza, você vai perceber que nada mais era do que a construção de comportamento que essa pessoa teve ao longo da vida dela. E que aquilo que para você é um ó do borogodó, como diz, é hipernatural para o seu cônjuge, é hipernatural para essa pessoa e talvez ela ainda nem percebeu, entende? E aí começa a ter a empatia, porque você começa a olhar o mundo como essa pessoa vê e não como você quer que ela veja. Às vezes você tem que dar uma chacoalhada para ver se ela vê. Ok, às vezes é necessário você ser incisivo, mostrar para essa pessoa, mas até a maneira de você expor a fraqueza dessa pessoa, a maneira de você expor o ponto trevas, você é mais empático. Porque você começa a ter palavras que não são aquelas palavras ofensivas. Por exemplo, eu vou falar um exemplo aqui, que eu já ouvi muitos homens falando com esposas, ou vice-versa, e que é péssimo. Por exemplo, seu burro, você é muito burra, cavalo, sua anta. Percebe? São apelidos pejorativos. Isso aí é um cavalo, um bicho ignorante. Às vezes nós usamos essas expressões porque nós não temos a empatia de nos permitir a ver através da lente que essa pessoa está vendo. Ok? Então você começa a ser mais compreensivo. Terceira questão que é importante, vai trazer aí benefício, é minimizar as frustrações. Porque o que é frustração? Você só se frustra com pessoas na qual você depositou nelas uma carga de expectativa, um nível de expectativa. E é interessante que em relacionamentos, principalmente no início, no namoro, na fase do conhecimento, por mais que os defeitos nos são apresentados, por mais que os pontos trevas estão escancarados na nossa frente, a gente tem ainda a insistência de menosprezá-los e desprezá-los. E aí, quando as pessoas casam, existe a fase da frustração, ou quando assume um relacionamento sério, vão morar juntos, vem, mas você no namoro não era assim. Quem disse que não era? Era. Você que não percebeu, ou você que não quis enxergar. Você depositou tanta expectativa, você criou tanto um conto de fadas, que você anulou, né, a sua percepção de não conseguir enxergar aquele ponto trevas. É sempre a questão que eu pergunto, né? Você vai conseguir, para casais que estão iniciando relacionamentos, você já percebeu, né, o lado trevas dessa pessoa? E aí eu pergunto, você é capaz de tolerar a longo prazo esse lado trevas dessa pessoa? Você já parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque aquilo que é bom, o que é bom pode vir aos montes, né? O que é bom é legal. Mas e o lado trevas? Porque todos nós temos. Pastor, então você não vai relacionar com ninguém. Se você só focar nisso aí também, é outro extremo, você não relaciona com ninguém. Mas a questão é, quanto mais cedo você identifica esses lados trevas, e você senta e conversa e resolve isso, mais fácil fica o pós-relacionamento, o pós-casamento. Então a frustração ela é minimizada. Eu não disse aqui que ela é eliminada, porque com certeza vocês nunca vão conseguir eliminar todas as questões geradoras de expectativas que possam trazer frustrações após o casamento. Agora, para quem é casal, para quem já está no relacionamento, e pastor, frustração, eu já passei por isso. Frustração, meu Deus do céu, até hoje eu não sei como sair desse negócio. Eu entrei e olha, o que eu mais quero, não dá, fica onde está. Mas o fato é que você pode trabalhar o seu excesso
ok? De expectativas. Ou você pode, a partir de agora, ao conhecer o perfil do seu cônjuge, a trabalhar o seu coração, a adaptar, a aceitar algumas coisas que você já viu que durante 20 anos de casado, a pessoa não mudou. Ou talvez você pode desenvolver com ela um processo de autoconhecimento. Vocês, como casais, nós aqui do Instituto, nós desenvolvemos esse processo e construir uma solução mais assertiva para vocês. Percebe? Fortalece o relacionamento. Porque a partir do momento que eu valorizo o potencial do meu cônjuge, a partir do momento que eu desenvolvo um espírito de compreensividade ou de simpatia, a partir do momento que eu minimizo as frustrações, é obviamente que esse relacionamento vai se fortalecer. Porque as frustrações, a falta de compreensão e a desvalorização do potencial do outro são geradores de conflitos. E muitas das vezes, esses conflitos, quando não são resolvidos de maneira sábia, eles se transformam em confronto. E aí, pronto. Aí é que está a grande questão. E, por fim, aprende como motivar e como agradar o seu cônjuge. Exatamente. Porque o fato, gente, que às vezes o que acontece é que todo mundo reconhece o seu valor, reconhece o que você faz de bem, reconhece o que você faz legal. E às vezes, por mais que você receba elogios de Deus e o mundo, como dizem aí no senso comum, o seu cônjuge olha para tudo aquilo e acha que aquilo é normal. Ah, ele está fazendo mais do que o papel. É o papel dela. É o papel dele. Cara, isso destrói. Cara, isso machuca, isso fere. Mas quando você aprende a reconhecer o potencial e você percebe isso e você começa a injetar pílulas de motivação, de encorajamento, você com certeza vai ter um novo nível de relacionamento. Então, nos relacionamentos, eu estou falando aqui no foco conjugal, mas você pode aí, fique à vontade, a extravasar todas essas características aí para os relacionamentos afins que você desenvolver, né, de amizade, ministerial, porque pode sim, você vai perceber que os benefícios são inúmeros. O Marcos Vinícius diz assim, ó, eu sou calmo, né? Ser calmo vem da minha mãe. Ele percebe que esse lado estável dele é do lado da mãe. Bacana, Marcos. Gratidão pelo seu compartilhamento. Ok. Agora, nos relacionamentos. E você que é cristão, servo de Deus, e é o fato que você está aqui no nosso curso, na nossa aula, quais seriam o benefício para o ministério? Porque aí, gente, vem uma questão muito clássica, né? Ah, mas como trabalhar essas teorias dentro da igreja ou dentro do contexto religioso? Eu acredito que isso não cola bem. Aí eu pergunto, você só se relaciona com pessoas fora da igreja? Você só desenvolve liderança fora da igreja? Você só trabalha em alguma coisa fora da igreja? Ou você desenvolve alguma atividade na igreja? No mínimo, você é membro, concorda? No mínimo, você vai ao culto, concorda? No mínimo, você está ingressado, envolvido em alguma atividade ou algum ministério da igreja. Se não, meu Deus, o que está acontecendo com você? Porque deveria estar, concorda comigo? Que deveria estar envolvido em alguma coisa, sendo que o reino de Deus é um reino de serviço e não um reino de self-service. Percebe que Deus nos chamou para servir e não para sermos servidos, seguindo o exemplo do próprio Cristo? Então, se você está na igreja, simplesmente indo lá aos domingos, indo lá na semana, ouvindo a palavra e saindo, olha que palavra maravilhosa, encheu meu coração. Sim, eu pergunto, o que você está fazendo com ela? Ok? O que você está fazendo? Quais são as pessoas que estão sendo abençoadas pelo que você está ouvindo na igreja? Você tem transmitido o que você ouve lá? Então percebe que tem muita coisa que nós vivemos só na teoria, no cristianismo principalmente, e acha que só o fato de devolver seu dízimo, o fato de você estar no culto, cara, você já está fazendo o suficiente? Acorda, gente. Está na hora de pensar diferente dessa situação, ok? Está na hora de colocar a mão na massa. E para colocar a mão na massa, você vai estar envolvido em um ministério. Não estou falando diretamente a liderança, mas vai estar envolvido.
Se é cuidando das crianças, se é cuidando dos jovens, cuidando, sendo um presbítero, sendo um diácono, seja o que for. Quando se envolve no ministério, você envolve com pessoas. Se envolve com pessoas, se envolve em relacionamentos. E se envolve em relacionamentos, precisa aprender a fazer um relacionamento que de fato seja assertivo. A questão é que nós preocupamos em estudar sobre tudo e de coisas principais que a gente ignora. Eu fiquei apaixonado e sou apaixonado por relacionamentos. Eu sou focado em pessoas e eu gosto de me relacionar. Por isso que quando eu comecei a pesquisar, comecei a assistir coisas, me preparar. Hoje eu trabalho como treinador de relacionamentos. Isso enche meu coração. Eu amo o que faço. Porque não existe pessoas alcançarem seus objetivos sozinhos. Provérbios 18 vai dizer que é louco o cara que se isola. E ele vai contra a sabedoria. Então, crie bons relacionamentos. Para isso, você precisa estar envolvido. E estar envolvido em alguma situação na igreja, você está tendo ministério. Então, vamos pensar aqui. Quais seriam o benefício para você, conhecendo o seu perfil comportamental, no seu ministério? Primeira coisa, autopercepção de suas fraquezas e também a autopercepção das suas potencialidades. Você vai descobrir quais são seus pontos fracos e quais são seus pontos fortes. E a gente precisa compreender, gente, que no ministério você precisa ter isso muito bem claro. Porque às vezes a gente, como eu disse, fecha os olhos para o nosso lado, das nossas fraquezas, as ignora, e acaba que elas falam mais do que as nossas potencialidades. Você já percebeu que você pode fazer 1000 coisas boas para as pessoas, mas às vezes uma coisa ruim que você faz pode manchar tudo aquilo? Às vezes as pessoas têm muito mais facilidade, melhor dizendo, em guardar o que você faz de mal do que as 1000 coisas que você faz de bom. E isso não é só no ministério da igreja. Isso é no local de trabalho, onde você trabalha, onde você serve. Porque quando falo de serviço, estamos falando apenas no contexto de igreja, mas no contexto onde você trabalha, de onde você investe o seu tempo. Então você conhece suas fraquezas. Você fala, poxa vida, o meu perfil tem uma tendência muito grande para ser desorganizado. E na minha empresa e na igreja, olha, desorganização é algo que facilmente a gente é reclamado. Cara, então você já percebeu, já teve a autopercepção que o seu nível de desorganização pode ser algo muito prejudicial para o conjunto que você está tendo. Olha, no meu perfil eu falo demais. E tem hora que falar demais é problema, porque as pessoas vão estar olhando e vão achar que eu não estou trabalhando. O meu perfil é que eu sou muito generalista. Eu sou muito mandão. E eu manipulo as pessoas. Então você tem percepção de suas fraquezas e potencialidades. Segunda coisa, melhoria clara. Melhora aí 300% suas tomadas de decisões e os seus planejamentos. Porque existem pessoas que tomam decisões por intuição ou pela emoção. Sou mais emocional. Eu vou falar sobre isso aqui hoje, então fica ligado. Gente, tem muita coisa bacana. E aí, eu tô vendo aí as pessoas... gente, coloca aí seu curtir. Ajuda nós aí, compartilha, comenta aí, se inscreva no canal. Tá certo? Para que você possa aí estar sempre desfrutando de materiais como esse. Depois você vai lá no nosso site e se inscreva no site. E aí sim, você vai ter acesso a diversas outras aulas que a gente dá no nosso curso de teologia e outras formações que eu já fiz lá. Então, olha bem, tem pessoas que são mais intuitivas, né? Outras pessoas são mais comunicativas. Aí, às vezes, pastores comunicativos e as ovelhas, elas acabam estando mais aberto a isso aí. Ela gosta de pessoas comunicativas. Ou às vezes o pastor é aquele homem fechado e olha, eu nem chego perto, porque é muito calado e fechado na dele. Então, você melhora a sua autopercepção, você melhora a sua comunicação com as ovelhas, você melhora nos processos de gestão de conflitos. Porque, gente, peraí, líder tem que estar preparado para intermediarizar conflito. Ok? E evitar o máximo de entrar em um. E só entre se for necessário. Entende?
for necessário, se for para produzir, se for para melhorar, se for para fazer as pessoas crescerem, se for para ele crescer e para o ministério ou o local onde ele está crescer. Então, olha bem, melhora, porque você vai conseguir encontrar a maneira certa de comunicar às pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Eu sempre digo que você pode falar tudo que você pensa, tudo que você quer dizer a uma pessoa sem ser ofensivo, sem ser ignorante, sem ser maldoso, sem ser ridículo. Por quê? Porque quando você fala na linguagem que essa pessoa entende, ela vai compreender o seu ponto de vista. Nós vamos ver mais à frente o que é comunicação. Será que comunicação é aquilo que você diz ou aquilo que as pessoas ouvem? Pensa aí. Então, melhoria na gestão de grupos internos e desenvolvimento da liderança. Então, tem muita coisa. Vamos lá. Outra coisa bacana, outro benefício. Já falei benefício no relacionamento, falei benefício no ministério e benefício na sua liderança. Exatamente. Equipes e liderança. Por quê? O seu benefício como líder, mas também o benefício da equipe que você lidera, desde que você passe esse conhecimento para eles, treine eles a desenvolver. Sabia que o ambiente, o clima organizacional, ele é responsável por mais de 30% da produção em um setor específico do trabalho? O clima é importante demais. Eu disse isso aqui no início da aula. Não adianta ter semente boa e não adianta ter terra boa se você não tiver um clima que favoreça o crescimento dessa semente. Então é necessário, e para você ter um clima bacana, você precisa ter pessoas que se relacionem bem. O relacionamento vai ditar o clima daquele lugar, ok? Então olha bem, a Zenaide Sobrinho vai dizer, Jesus deu o exemplo que nós vivemos neste mundo para servir, não para ser servido, lavando os pés dos discípulos. Show, Zenaide, exatamente, precisamos seguir o exemplo do mestre. Está aqui para servir e não para ser servido. Olha bem, a primeira questão que eu vou falar para você é que quando a sua equipe aprende sobre perfil comportamental, quando a sua equipe desenvolve esse conhecimento, quando você treina essas pessoas, nós no Instituto aqui estamos à disposição de vocês, para vocês convidar para ir na sua igreja, para ir na sua empresa, aonde você quiser, na sua casa, se você quiser, se lá o relacionamento está tendo BO, convida a gente, liga para o nosso Instituto, que nós vamos estar aí, ok? Olha bem, quando você treina essas pessoas, eles irão ajudar uns aos outros de maneira mais assertiva. O conhecimento vai ajudar eles a aprender mais sobre como se comunicar melhor com as outras pessoas, porque às vezes a falha na comunicação gera grandes problemas. Às vezes a pessoa, mas você falou isso de mim? Não. Falou isso. Gente, não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer isso aqui, não. Porque é o seguinte, às vezes você quer dizer algo, mas a pessoa compreende diferente. Por que ela compreende diferente? Porque muitas das vezes o perfil que é diferente, a maneira de ver o mundo, o prisma, o óculos que o outro está usando, a lente, é totalmente diferente. Então, o desvio na comunicação gera conflitos. Então, quando você treina as pessoas para elas compreenderem o seu perfil, e é por isso que esse curso, eu trouxe esse curso para a nossa grade aqui na formação de líderes e teólogos. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas. Então, olha bem, quando a sua equipe é treinada e aprende sobre perfil comportamental, eles vão trabalhar de maneira muito mais entusiasmada, comprometida, cooperando uns com os outros. Eles irão potencializar. Aquilo que eles têm de bom, vão potencializar. Aquilo que eles têm de limitante, eles vão diminuir. Eles vão diminuir a incidência de conflitos mediante os seus pontos limitantes. Então, o que tem a ganhar é você e a sua equipe. Só que detalhe, de tudo isso que eu falei, eu quero destacar uma palavra-chave que vai solucionar de vez conflitos gerados por essa palavra dentro da sua equipe, dentro da sua casa e dentro da igreja. Sabe qual é? Julgamento. Guarda aí. Quando alguém conhece o perfil comportamental,
eu já dei exemplo aqui há pouco, aquilo que as pessoas taxavam de preguiça, taxavam de falta de atitude, disso, e começa a rotular negativamente, elas começam a pensar 2 vezes antes de rotular. Por quê? Porque ela vai olhar para a pessoa, porque, irmão, presta atenção, depois da aula de hoje, você nunca mais vai olhar para as pessoas da maneira que você olhava antes. Nunca. Guarda aí. Convida, gente, a pessoa aí, manda o link, convida as pessoas, manda no grupo da igreja, manda no grupo do WhatsApp lá dos seus amigos, seus colegas, ok? A aula vai ficar disponível somente até amanhã à noite, publicamente. Então, você vai poder reassistir, compartilhar, mandar alguém assistir antes dela sair do ar, ok? Ela vai para o privado e aí ela vai ser removida do público aí do YouTube. Então, olha bem, o julgamento vai ser eliminado, porque a pessoa vai começar a olhar para fulano e antes dele ele vai ter a leitura. Cara, fulano está parecendo um pouco isso e isso, e talvez essa atitude dela não é porque ela quer, é gerada por esse fator. Ok? A gente vai ter muito cuidado com isso. Então, o exemplo aqui que eu posso colocar de letra, que ajuda muito, é a questão do julgamento. É a questão que você vai diminuir a incidência dessa conduta dentro da sua equipe. Por quê? John Maxwell vai dizer o seguinte: liderança é influência. Então, você que é líder, eu queria trazer aqui alguns lembretes para você. E o primeiro é esse: liderar é influenciar. Ah, mas se eu levo isso aí para minha equipe, não sei. Gente, você é o líder. Se você está à frente de pessoas, à frente de um grupo, porque ninguém lidera coisas. Você pode até administrar coisas, mas liderar, você só lidera gente. Não existe liderança de outra ser, né, de outra coisa a não ser pessoas. E o que faz um líder, como diz John Maxwell, é a capacidade de influenciar. Um líder não é aquele que recebe o nome de líder. O líder é aquele que, quando a equipe é questionada sobre alguma coisa, sobre algo, eles não vão tomar a última palavra sem olhar primeiro para o líder e ver qual a decisão que o líder tomou ou qual é o esboço fisiológico que aquele líder tem. E muitas das vezes o líder não é aquele que está lá com o cargo na mão, mas é aquela pessoa que, quando ele fala, ele atrai pessoas. Ele desenvolve ali a empatia das pessoas. Então, quando você lidera, você influencia. E se você não tiver uma gestão muito boa do seu comportamento, talvez a sua influência não está sendo tão bacana como deveria ser. Uma outra questão é que o desempenho humano, uma outra questão de lembrança para você, eu gostaria que você anotasse isso aí, tá? Esses lembretes é importantíssimo. O desempenho humano é proporcional à influência, ok? O desempenho humano é proporcional à influência. Se você se acha alguém que está em alto nível, lembra lá do início, o gráfico que nós colocamos aqui para você se questionar se você está acima ou abaixo? Então, você vai perceber o seguinte: você como líder, eu estou falando para líderes agora, a sua capacidade de influência, você vai olhar para as pessoas que você está liderando, as pessoas que você está dentro do grupo, seja você presbítero, pastor, e vai perceber qual o nível de influência que eu exerço sobre esse grupo. Você que é o chefe da casa, ou a chefa, não sei, né? Você que está aí dentro aí desse contexto de grupo. Qual o nível de influência que você está exercendo nesse grupo? Você vai medir seu desempenho nesse grupo a partir desse nível de influência. A partir do momento em que da sua importância dentro desse grupo, da sua importância dentro dessa igreja. Se quando as pessoas vão tomar uma atitude, elas sempre te questionam, elas procuram você para te ouvir, ou quando elas vão fazer algo, gente, olha, fulano é importante nesse processo. Como? Se você se acha, olha, pastor, tem muita gente que já falou para mim assim: ah, mas eu sou muito esquecido dessa igreja, aí eu sou muito esquecido na minha casa, as pessoas nem lembram de mim. Na minha empresa aqui, quando eu fico sabendo que eles estão fazendo alguma coisa, vão promover uma promoção, olha, já aconteceu. Sabe por que você é a última a saber? Você acha que é culpa deles? A gente tem a tendência primária de culpar quem não nos reconhece, de culpar quem não nos vê. Lembra do primeiro fato que eu fiz questão de abrir nossa aula sobre Zaqueu? Tinha uma multidão à frente de Zaqueu no início da palavra. Mas ela conclui com Jesus na casa de quem? Na casa de um dos que estavam na multidão ou na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu, ele intencionalmente buscou uma posição acima da outra. Gente, não adianta. Você quer crescer na empresa?
Você quer avançar em seu ministério? Você precisa buscar isso. As coisas não acontecem. Claro que quando eu estou falando de questões espirituais, depende muito mais da soberania de Deus, do projeto de Deus, da vontade de Deus, do que propriamente do homem. Eu não estou tirando aqui, por favor, teólogos de plantão e alunos daqui, não vá me julgar como alguém que está falando, então você está colocando aí homocentrismo. Nada disso. Eu estou dizendo que Deus, ele nos escolhe, ele nos chama. Olha bem, olha uma situação. Dos 27 livros do Novo Testamento, quantos livros Filipe escreveu? Quantos? Dos 27 livros do Novo Testamento, você vai perceber que dos apóstolos que escrevem, Pedro, quem escreveu? Levi, escreveu. Ah, pastor, só falou 12. É 12. Não seriam 13? Porque Judas morreu, mas ele era um apóstolo, foi escolhido. E aí, Paulo veio. Você percebe que Paulo vai dizer o seguinte, olha, fui gerado fora do tempo. Mas aquele que pegou por último, o gerado fora do tempo, Paulo, escreveu 12 dos livros do Novo Testamento, camarada, ele rouba a cena, entre aspas, tá? Do Novo Testamento, a partir da sua conversão. E onde estavam os apóstolos? Foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, muito mais do que Paulo, no aspecto de convivência. Na verdade, Paulo, se olharmos para o contexto, Paulo teve um encontro com Jesus, relatado ali em Atos. O fato, gente, é que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E a gente precisa compreender isso, que o Senhor tem nos chamado. Existe a chamada universal, onde ele chama todos à salvação, e existe a chamada específica, aqueles que ele escolhe. E então se coloque na posição, se coloque em um desempenho, o seu desempenho vai estar sendo proporcional à sua influência. O quanto você busca destaque, não para ser a estrela, como nós vemos aí, um mundo gospel cheio de estrelas, né, querendo brilhar mais do que o sol da justiça. Não é nisso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo o que Jesus disse, que ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da mesa. Ele precisa colocar no alqueire para que ela possa iluminar. Eu quero falar o seguinte, que o seu desempenho, o seu crescimento, o desenvolvimento das potencialidades que há em você, isso tudo só tem um objetivo, a glória de Deus, a glória de Jesus. Talvez você está me assistindo aqui e fala, eu queria aprender sobre o DISC na empresa. Claro, você vai aprender isso aí, você está aprendendo isso aqui. Mas eu não posso deixar aqui, de como pastor, trazer essas evidências para você, dizendo que tudo que fazemos, só fazemos em prol de um só nome, o nome dele é Jesus. E a sua influência, o seu desempenho, tem que glorificar a Deus e não te engrandecer. Ok? Mas vamos lá. Uma outra situação que eu quero que você lembre. Olha, anote os lembretes aí. Eu já disse aqui, né? O lembrete de John Maxwell, que liderança é influência. Eu já disse aqui que o desempenho humano é proporcional à influência. E agora eu quero dizer para você o seguinte, quanto mais você entende seu estilo de comunicação, mais você entende como sua comunicação impacta os demais. Olha bem isso aqui, gente. Anote isso aí, isso é bacana demais. Quanto mais você se conhece, quanto mais você entende a forma como você comunica, mais você vai entender como a comunicação vai impactar as pessoas que estão te ouvindo. Porque é isso que eu quero colocar aqui para você. A comunicação é uma via de mão dupla. Você comunica e vai ter sempre uma reação. Eu estou aqui falando diante de uma tela, né, e você está diante de uma outra tela aí. Eu estou comunicando com você, mas o que eu estou dizendo está impactando você, positivamente ou negativamente. Talvez de todas as coisas que eu estou falando aqui, várias delas, você parou e pensou, cara, eu sou uma dessas. Cara, isso faz sentido para mim. Está te impactando. Por que está te impactando? Porque eu já entendi a maneira como eu me comunico. Entende? E quando eu entendo a maneira como eu me comunico, eu construo uma compreensão melhor de como a minha comunicação vai impactar quem eu quero que impacte. Beleza? Então, o último lembrete aqui. Eu quero que você anote isso aí, gente. Aprender a ler qual o estilo do DISC, que é o que a gente vai aprender agora, o que é perfil comportamental DISC. Aprender como ler. Qual estilo do DISC tem a pessoa com quem você tem contato,
aumentará a sua capacidade de se comunicar com ela de maneira mais eficiente. Essas palavras que eu coloquei aqui não está escrito na tela aí, mas anota do jeito que eu falei aqui, porque eu esqueci algumas palavrinhas aí na hora de escrever. Aprender como ler, qual o estilo do DISC tem a pessoa com quem você tem em contato, né, aumentará a sua capacidade de se comunicar com ela mais efetivamente. Gente, eu já enfrentei diversos desafios de comunicação. Desafios assim, desde a minha infância, de as pessoas falarem, mas fulano é difícil, fulano é chato, fulano é isso. E Deus me dá a graça de poder conseguir o contato e acessar áreas emocionais, de relacionamento, de conversa com as pessoas que outros que vieram antes de mim não conseguiram. Por quê? Porque, primeiramente, óbvio, tem o Espírito Santo que nos ajuda, que nos instrui, né? A gente ora e pede a Deus. Mas segundo, porque você precisa desenvolver, e é natural, todo ser humano precisa disso, inteligência na comunicação. Temos que ser comunicadores inteligentes, saber não apenas o que quer falar, mas compreender como transmitir isso. Pegou? Não saber apenas o que quer falar, mas de que maneira o que você vai falar vai impactar quem está te ouvindo. Seja na pregação, seja na exposição de um trabalho escolar, seja na exposição de um projeto na sua empresa, quem sabe você trabalha produzindo projeto, construindo projeto, e você faz algo bacana, mas na hora de apresentar o projeto, na hora das pessoas comprarem o seu projeto, é uma vergonha, porque você não sabe comunicar, você não consegue transmitir o que está aqui na cachola para o coração dos tomadores de decisão. Você precisa tocar o coração dos tomadores de decisão. Não adianta você conseguir tocar o coração do empregado, não adianta você tocar o coração daquelas pessoas que gostam do seu trabalho. Você precisa desenvolver a habilidade de tocar o coração nos tomadores de decisão. Ir lá no cara, ir lá na mulher e conseguir fazer isso. E você só vai saber de maneira muito mais assertiva quando você aprende a ler o perfil DISC. Isso é fato, porque cada pessoa vai se comunicar de maneira diferente. Pegou, gente? Até agora? Vamos concluir aqui sobre comunicação? Vamos falar um pouquinho de comunicação, que é o que eu estou propondo para você aqui, uma melhor comunicação, um melhor relacionamento. É isso que o DISC propõe para a gente. O que é comunicação? Como ela se apresenta a nós? Como desenvolver isso? Comunicação. A verdadeira comunicação é a resposta que você recebe. É a resposta que você recebe. Talvez você tenha uma intenção de dizer algo, mas o que acontece? A pessoa entende outro e a resposta que essa pessoa te dá, é mal educada, é bruta, ou às vezes a pessoa te ignora. Por quê? Por mais que no seu coração você tinha a intenção, o que acontece? Você foi mal compreendido na comunicação. Imagine aí duas pessoas conversando, né? E uma delas dizendo à outra, eu acho que é preciso agir com mais responsabilidade nessa situação. Aí a outra diz, você está me chamando de irresponsável? Você está querendo dizer que eu faço... Não, gente, não é isso que eu não estou chamando ninguém de irresponsável. Eu disse que é melhor agir com mais responsabilidade. Isto é, nós já temos uma responsabilidade, um comprometimento, mas é necessário agirmos de uma maneira muito mais eficiente nisso. Então percebe, gente, que a falha na comunicação, ela vai produzir algumas circunstâncias desafiadoras de litígios, de conflitos. Então a verdadeira comunicação não é aquela que você diz, é a resposta que as pessoas vai ter ante aquilo que você está dizendo, do que você está falando. Então olha bem, o perfil DISC vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esta questão de comunicação. Nós já falamos diversas coisas aqui bacanas. Gente, compartilha aí, manda aí, fala para nós. O Marcos Vinícius disse, às vezes não consegui transmitir aquilo que penso corretamente. Olha aí, olha que bacana o compartilhado do Marcos Vinícius. É exatamente isso. Às vezes você tem vontade, intenção, e aí na hora de falar, às vezes sai tudo ao contrário, as pessoas compreendem de uma maneira diferente. Como melhorar isso? Nós vamos aprender hoje. Aprender como se expressar e comunicar às pessoas de maneira que as pessoas compreendam. Para isso, vai aparecer agora para você um quadrinho
e esse quadro está escrito DISC. Eu vou dar a definição disso daqui a pouquinho, mas eu quero que você observe aí. Está no seu celular? Está no smartphone? Gente, você pode projetar na TV e mandar todo mundo ler, ok? Vamos dar uma olhadinha. Vou beber uma água aqui, né, que eu também preciso molhar a garganta para a gente continuar nossa aula aqui. E aí, gente? Como você se comunica? Já aconteceu de você ser mal compreendido naquilo que você falou? Compartilha aí. Olha, eu já tentei dar uma opinião sobre uma situação que eu acabei piorando porque as pessoas entenderam errado. Conta aí pra gente nos comentários. Vamos lá? Quem pode? Isso, a Brenda. Preciso muito de saber mais sobre o DISC. Tenho problema para apresentação. Fico nervosa, começo a apavorar, as palavras somem. Sei de tudo, porém a dificuldade de repassar é maior. Fico muito triste. Nossa, Brenda, gera frustração, não é isso? E a depender do nível dela, as consequências podem ser muito ruins. Concordo com você, mas estamos no lugar certo. Estamos indo para a direção certa para desenvolver aí uma melhor inteligência nesta comunicação, uma melhor habilidade para isso, né? Gratidão, Brenda, por você compartilhar conosco a sua experiência aí. Bom, quando você está olhando esse quadro, você percebe que acima está escrito direta, embaixo indireta, no direito, no lado direito aberta e do lado esquerdo mais reservado. Como explicar isso aqui? O perfil DISC, ele é o conjunto, né, de 4 características que, a depender das pessoas, a depender de de qual pessoa seja, uma dessas características vão sobressair a outra. E aí, primeiro ponto, todos nós temos as 4, beleza? Todos nós temos as 4. Só que nós temos uma maior do que a outra, ou 2 maiores do que a outra. Já tive análise comportamental que teve 3 características ali bem parecidas, então elas sobressaíram mais do que a 4ª. Então a primeira aí em vermelho é chamado de dominante, o amarelo, influente. O S é estável, só que... Por que não é estável, não tinha que ser é porque o estável é em inglês, né? E começa com S. E o C de conformidade. E o que acontece? Quando nós temos essas 4 características, aí em cima, uma pessoa que ela é dominante, influente, isto é, se o perfil dela compõe dos 2 maiores, né, entre os 4, os 2 maiores for dominante e influente, esta comunicação dessa pessoa vai ser direta. Isto é, fala o que pensa, fala na lata, né, tem uma característica muito mais direta de se expressar. Se ela for influente e o perfil de conformidade, a forma dela expressar vai ser aberta. Não tem mais o nível de uma comunicação direta, às vezes chegando a um nível de ser até ofensivo. Mas é uma comunicação aberta, uma pessoa que conversa, gesticula, se expressa bem, dá gargalhada, ela ri, né? Otimista, né? E o maior medo dessas pessoas mais assim é a rejeição social. Elas têm medo de ser rejeitadas, mas elas são muito otimistas. Quem é perfil estável e conformidade, a comunicação ela é indireta. Ela não fala ali à frente, ela não fala diretamente às pessoas, ela é mais reservada, ela segura mais. Né? E aí, quando você tem ali uma pessoa que é estável, dominante, aí pronto. Aí que é um nível de característica mais reservada ainda. Né? Então ela não é tão indireta, mas ela é reservada. Então temos essas características no estilo de comunicação dentro da questão do perfil DISC. Eu vou deixar aqui na tela, você está aí com papel e caneta que eu disse. O que você vai fazer para a gente? Eu vou deixar aqui em 1 minuto essa tela aqui para você aberta, com a musiquinha tocando ao fundo, e você vai escrever aí, de maneira rápida, fazendo uma análise das 3 pessoas mais próximas a você. As 3 pessoas mais próximas a você. Como é a comunicação dessas pessoas? Isso é para saber
como as pessoas percebem, né, em poucos minutos aí, como elas se comunicam. Ah, pastor, estou sozinho. Não, mas pega aí, você convive com pessoas, né? Você tem quais as pessoas mais próximas a você, não significa geograficamente, mas vem na mente, não, eu sou muito próximo de A e de B. Anote aí, vou deixar aqui na tela e eu volto em 1 minuto. Também dá o tempo de você beber sua aguinha, eu sei que você está com o seu celular, você pode transitar. Vamos colocar aqui na tela, vai colocar uma musiquinha aí para vocês e pode, tá? Pode deixar aqui, tá bom? Volto em 1 minutinho aí para vocês. Beleza, beleza, beleza. Tá dando para ouvir aí direitinho, gente? Vamos lá. Vamos lá, gente, compartilhando. Vamos lá, compartilhando. Gente, só tem 4 likes aí, uai. Deixa seu like aí, pessoal. Em nome de Jesus. Jéssica, Brenda, Marcos Vinícius, demais que estão assistindo aí. Inscreva no canal e vai ser maravilha. Bom, deu tempo aí você fazer sua análise, né? Verificar aí a forma, a maneira que as pessoas comunicam. Então, vamos para seguir à frente. Vamos seguir. Um outro exercício, que eu não vou dar muito tempo aí, é só para você fazer uma análise aí. Nessa análise, deixa eu passar aqui. Você precisa compreender o que é perfil comportamental. Deixa eu baixar meu som aqui. Isso, meu retorno aqui estava alto. Vamos lá, gente, deixa o seu link aí, ó, seu curtir, né? E para a gente poder melhorar aí. Bom, o que seria o perfil comportamental, né? E como surgiu essa questão da ferramenta do DISC, e como ela se desenvolveu? Ela vai nos permitir a conhecer mais e melhorar mais a nossa qualidade de comunicação, como já estou dizendo aí há tempo. E essa DISC aí é a porta de entrada, né, para esta comunicação. O perfil DISC é a porta de entrada para que a gente possa se relacionar de maneira muito mais assertiva com as pessoas. Então é importante você estar ligado aí, porque ela vai te ajudar aí a desenvolver essas técnicas a partir desse conhecimento. Então vamos compreender aqui e ver aí, você está vendo aí 4 figuras, onde nós vemos os gregos, Hipócrates, Carl Jung e Martinson, né? Então o Dr. Martinson aí, ele vai ser aquele que vai trazer, cunhar as palavras da qual nós estamos desenvolvendo hoje o DISC. Mas ele cunha essa teoria no seu livro The Emotions, ou Norman Pelphrey. Ele vai, não sou muito bom de inglês não, mas é por aí mesmo. Ele vai trabalhar, ele vai investigar as teorias que já tinham sido desenvolvidas desde a época dos gregos, onde os gregos achavam que a água, a terra e o ar, elas tinham características que influenciavam no comportamento, eles denominavam como água, terra e mar, né? E o fogo. Depois nós temos Hipócrates, que ele sim vai trazer para nós uma teoria muito rebuscada, usada constantemente, que é a chamada teoria dos temperamentos. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele vai dizer que cada um dos perfis que nós temos está relacionado a um fluir do nosso corpo, né? Então ele vai trazer para nós o conceito de colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, tudo isso aí dentro da sua teoria, é a teoria que é muito difundida dentro do meio cristão. Muitos vão dizer, fulano era colérico, melancólico, é muito mais popular para as pessoas que não têm um contato com a ferramenta DISC, né? Depois nós temos o Carl Jung, que vai trazer o mesmo contexto, só que agora com outras palavras: produtor, sensitivo, intuitivo, analítico. E por fim nós temos o Dr. Martinson, que nesse seu livro, através da investigação feita em 1928, ele vai então cunhar essas palavras dominante, influência, né, ou influente, estável e cauteloso. Só que nós vamos chamar agora o cauteloso de analítico, tá? É um conceito também dentro, que é muito similar, é o mesmo contexto, apenas para que você possa compreender de maneira muito mais fácil. Então quando nós aprendemos sobre DISC, é importante compreender que o DISC é uma ferramenta, ok? DISC é uma ferramenta usada em desenvolvimento pessoal para que nós possamos identificar quais são os nossos temperamentos, quais são o nosso perfil comportamental. E a partir dessa leitura do perfil comportamental,
ela vai nos auxiliar nessa descoberta desse padrão que nós temos, e segundo o Dr. Martinson, lá em 1928, nesse seu livro, ele vai trazer para nós essa ferramenta sintetizada e elaborada, que depois vão criando outras ferramentas por outros teóricos, porém a base é a mesma, a formação é a mesma, tá certo? Então, o DISC é uma ferramenta que vai usar a teoria dos temperamentos para identificar qual o nosso estilo comportamental. Então, o DISC vai ser essa ferramenta, como disse, que vai nos ajudar a ter essa percepção do nosso padrão como conduta, como comportamento. Você está vendo algumas imagens, eu acho legal essas imagens, que cada uma delas vai ter essa representação. O dominante, ele é representado pelo tubarão, o influente é representado pelo gato, o estável é representado pela águia e o cauteloso ou analítico vai ser representado pelo lobo, tá certo? Então esses animais, eles, de acordo aí o seu perfil, né, a forma como eles interagem, eles acabaram sendo aí colocados como mascote desses perfis. Então vamos observar cada um desses perfis agora. Então presta atenção, é o ponto aqui crucial da nossa aula de hoje. Nós falaremos dos perfis um a um e de maneira extremamente detalhada. Então agora, se vocês estavam prestando atenção, redobre a atenção, porque vai ser crucial para o seu entendimento. Então vamos lá, vamos começar primeiro com o perfil dominante. Então o dominante, ele pode ser chamado também de colérico, segundo a teoria aí dos temperamentos, e também de executor. Esse perfil, chamado dominante, ele vai ter algumas particularidades que eu vou apresentar para vocês agora. Quais seriam? Primeiro, quem tem um perfil cujo o dominante ele sobressai aos demais, um autodominante, é o que nós chamamos de autodominante, aquela pessoa que tem uma construção de perfil com essas características maior. Eles vão gostar de desafios, eles são focados em resultados e objetivos. Pessoas dominantes precisam de autonomia, então elas não gostam muito de ser mandadas, pelo contrário, eles gostam de mandar, eles gostam de visualizar a oportunidade de crescimento. Eles querem ver isso, eles querem estar em uma empresa, eles querem estar em uma igreja, eles querem estar em um grupo em que esse grupo vai proporcionar para ele crescimento. Eles são extremamente confortáveis para assumir cargos de liderança e lidam bem em situações de conflito e em situações de pressão. Esse é o dominante. O dominante, ele também vai ter essa característica muito clara de lidar com a pressão muito mais fácil do que qualquer outro perfil comportamental. O Marco Vinícius disse, eu não tenho conhecimento sobre o DISC. Ele disse, estou aprendendo hoje. Oh, bacana, Marcos. Glória a Deus por isso. Então, nós temos aqui essas particularidades. O que seria, então, o que nós chamamos aqui de luz e de trevas do perfil dominante? O que seria essa luz e trevas? Como eu disse, seria as características virtuosas que potencializam, e as trevas seriam as características ruins, limitantes, vamos dizer, pontos limitantes. Então, vamos falar primeiro da luz, né? Ponto luz dos dominantes. Olha bem, são autoconfiantes, mata no peito, manda para mim que eu faço gol, energéticos, é aquela pessoa agitada, ela não para, toda hora está fazendo uma atividade, empreendendo em algo novo, ela já está, elas são muito boas para a área do empreendedorismo, então ela começou a empresa aqui, e ela está vendo que está começando a não dar o lucro que ela queria, ela já tem facilidade de engajar, abrir um outro negócio. Eles são extremamente energéticos, são dominantes, eles chegam no lugar e eles dominam a área, eles chamam essa atenção para si, aceitam e gostam de desafios, são competitivos. Gente, jogar um jogo com um dominante, você tem que realmente ter ali garra, porque eles não gostam de perder, eles querem a vitória, eles são extremamente competitivos, são audaciosos, destemidos, corajosos, firmes e decididos, são racionais, não é muito emotivo não, lidam bem com pressão, confortáveis para cargos de liderança, empreendedores, exigentes, independentes e focado em resultados. Esse é o dominante.
É o camarada, é a pessoa, é a mulher que verdadeiramente coloca o negócio para girar. Ela não é muito de fazer cera. Se é para fazer, vamos fazer, é agora. Eles querem o resultado, eles querem o lucro, eles querem alcançar a meta, eles querem alcançar o objetivo. E aí o que acontece? Nesta busca, o autodominante, ele vai desenvolver algumas características chamadas de trevas, chamadas de pontos limitantes. E quais são os pontos limitantes de um dominante, Jesus? É aquela pessoa que é impaciente, é impaciência. Um autodominante tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser agressivo, individualista, ele pode ser intolerante, arrogante, tendência a ser controlador, generalista, ambicioso, sarcástico, frio e áspero, tendência a intimidar as outras pessoas e ser mandão. É o tipo daqueles filmes, né, dos Estados Unidos que tem Todo Mundo Odeia Chris, aquele branquinho, né, Todo Mundo Odeia Chris, né, o Caruso, né, inacessibilidade, egocêntrico, obstinado, rigidez, orgulhoso, tendência a ser vingativo, tendência a usar as pessoas para satisfazer seus próprios interesses e forçando-os a concordar com tudo que ele quer, com as suas estratégias. Percebe que a lista do dominante, do lado trevas, é uma lista perigosa. Então, quanto mais é o lado trevas de uma pessoa dominante, mais difícil de relacionar com ela vai ser. Então, olha bem, percebe uma situação. Todos nós, gente, temos luz e trevas. E essas são as trevas do dominante, né? E nós falamos aqui da luz do dominante, né? Então, dominante é uma pessoa que você quer fazer um negócio andar, coloca o dominante. Coloca uma pessoa que ela tem essa característica aí mais acentuada. Porém, essa pessoa precisa se autoconhecer bastante para ela compreender suas trevas e não permitir que esse lado limitante possa prejudicar os relacionamentos. Lidar com pessoas extremamente dominantes pode ser um desafio muito grande para os outros perfis. Nós vamos colocar na tela agora um videozinho, né, da Sandra Bullock, né, um nome é o de menos aqui. E eu achei interessante esse trecho do filme, onde vai ser apresentado aí a característica de um chefe dominante. Coloca aí pra gente, vamos lá. Olha aí bem para vocês assistirem. Então, viu aí característica de um dominante, né? Nós precisamos estar bem tranquilos aí quanto a essa característica, mas saber que lidar com essas pessoas é um pouco desafiador, hein? O agente aí, o secretário da Sandra aí, esse filme é a proposta e ele penava aí nas mãos dela. Mas enfim, então lidar com o dominante é ter resultado. Você percebeu que ela consegue aí, entrevista, ele pergunta, como você conseguiu um negócio desse? Porque era difícil. Dominantes conseguem alcançar resultados impressionantes, coisas que outros talvez têm muita dificuldade de alcançar. Ele consegue ver, ele consegue visualizar isso. Então, mas ao mesmo tempo, são pessoas ali, aquele patrão desafiador, de sucesso, de muitas conquistas, mas ele pode desenvolver muita dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Então, como nós podemos aqui, então, gente, lidar com o dominante, né? Como lidar com uma pessoa assim, já que é tão desafiador no sentido de relacionamentos interpessoais? Primeira coisa que eu quero colocar para você é haja como dominante. Um dominante, ele não é igual uma onça, sabe? Se a pessoa mostrar fraco demais, pode ser que ele caia em cima. Então haja como dominante, esteja focado na resolução de problemas. Não fica só apresentando problemas para ele, não fica apresentando só dificuldades. Não, apresente ali como resolver. Tanto quando você vai conversar com o dominante e você começa a apresentar uma dificuldade para o dominante já vai perguntar para você o seguinte, ó, pois é, mas como nós vamos resolver isso aí? Beleza, fala pra gente, qual é o mecanismo que pra gente alcançar? Ele já quer focar, então vai logo lá,
Vai lá na solução do problema, em vez de ficar apresentando o problema. Dê preferência, vá direto ao pronto, né? Evite detalhismo. Ah, então, mas é porque... Não, ele quer ir logo, ele quer... Quem é dominante aqui, para chegar até agora assistindo essa aula, é um desafio imenso, porque ele já queria ter chegado logo nos perfis, né? E eu falei primeiro sobre relacionamento, conquista, comunicação, enfim. Em vez de falar como fazer para ele, concentre no como fazer, né? E nos prazos envolvidos. Não apenas como, mas no como e nos prazos envolvidos. Então precisa ter essa percepção. Ser mais objetivo. O dominante espera que a pessoa tenha essa conduta. Ele é objetivo, então ele quer que você seja objetivo. Assim, sempre que possível, seja conciso e direto. Ele não vai ficar com raiva, no sentido... Ele gosta de pessoa direta. Ele gosta de pessoas que, quando tem algo para dizer, não fica dando rodeio. Não gosta de pessoas que ficam prolongando a conversa sem necessidade, porque ele tem muita coisa para conquistar e ele não quer perder tempo com pessoas que não têm objetivo. As pessoas dominantes querem agilidade, elas querem buscar metas, resultados, eles querem otimizar o tempo, porque o tempo para eles é valioso. Eles querem, sim, ser bem-sucedidos e, às vezes, para alcançar esse sucesso, ele vai desenvolver algumas manipulações, e isso é muito desafiador, e ele precisa, então. Então, olha, quando você vai conversar com o dominante ou lidar com o dominante, cuidado com a manipulação, porque, às vezes, ele vai tentar fazer isso. Só que, gente, lembrando, isso não faz essa pessoa uma pessoa ruim. Isso não faz uma pessoa no aspecto egoísta. É o jeito, é a característica, é o perfil. E essa pessoa que tem esse perfil, talvez seja o seu patrão, talvez seja o seu pastor, talvez seja o seu marido ou a sua esposa. Ela não tem essa consciência ainda formada e que você está tendo agora. Você está compreendendo agora. Então não adianta você falar para ela, você é dominante. Gente, lembra que um dos objetivos de conhecer o perfil comportamental é eliminar o juízo, o julgamento, eliminar os rótulos. Então não vai usar agora desse conhecimento para rotular alguém. Ali vai um dominante, ali vai um analista, crédito, inclusão, analista, esse é um dominante. Gente, valorize. Se você é um patrão, se você é um líder e está querendo agilidade, opa, tem um dominante aqui. Nós vamos trabalhar com essa pessoa. Então é isso. Porque o dominante, você não pode sim abusar não pode abusar da sociabilidade, porque ele não vai ter. Mas se você quer um resultado, você vai ter que abrir mão um pouco dessa sociabilidade, porque ele vai ser ferrenho, ele vai cobrar, ele vai estar em cima, ele é um ótimo cobrador. Coloca uma cobrança na mão, ele não desiste enquanto ele não recebe o dinheiro ali, então é bom para isso. Então cada perfil vai ter sua área específica de atuação. Outro ponto aqui que eu não posso deixar de falar é que o relacionamento com pessoas, né, em relação do dominância, tem que ser confiança. Você precisa passar confiança para um dominante. Ele precisa olhar para você e ver que você verdadeiramente vai dar conta do recado. Você precisa demonstrar essa segurança na hora de transmitir seus produtos. Por exemplo, a Brenda que colocou aí sobre a apresentação do projeto. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essas características, mas é importante ter essa segurança e talvez falta um pouquinho de desenvolver aí um pouco da área do dominante. Quando você olha para o dominante, às vezes você pode falar, ih, meu Deus, isso é um perfil assim assado, né? E rotular. Não, dominante é um excelente perfil para conquistar, para expor, para tomada de decisões. Ele é radical nisso, né? Só que ele vai ter que você precisar de trabalhar e para evitar conflitos, evitar confrontá-los, evitar brigar com eles, porque eles não saem da briga enquanto não conseguir vencer. É aquele tipo galo de briga, é o tubarão que não sai enquanto ele não se sentir vencedor, né? Enquanto ele não se sentir que ele ganhou aquele negócio. Então, quando se é do perfil dominante, caso você fala, pastor, eu acho que eu tenho esse perfil, eu acho que eu sou dominante, como eu devo agir? Eu disse aqui como as pessoas que relacionam com o perfil dominante. Agora, como você que é o dominante deve agir? Eu quero colocar o seguinte, permita-se, né, que os outros façam coisas sem interferir demais. Para de ficar interferindo naquilo que ela está fazendo. Se você delegou, espere, porque cada um tem o tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma. E o dominante, às vezes, ele é meio impaciente. Quando ele coloca alguém para fazer,
Ele acredita que a pessoa está demorando. Ah, a pessoa é lerda. Ou não aguento, ou mulher lerda. Não, gente, cada um tem o seu tempo. Eu sempre brinco que pegando aqui carro, é como se o dominante fosse o 4.0. Ele é de velocidade. Outra questão, se você é dominante e vai ter que participar de um grupo, participar de uma igreja, participar de um ajuntamento de pessoas, entenda isso, participe, mas tenta minimizar ao máximo a esperança de ser líder. Respeite o comando. Às vezes o dominante já chega ali e ele começa a ficar inquieto porque ele vê as coisas por fazer e ele não vê o líder lá tomando aquela decisão, ele já quer assumir aquela posição, ele já quer assumir aquela responsabilidade. Opa! Espere, deixe que o outro exerça. Respeite o comando, respeite ali a hierarquia. Outra questão, aprenda a elogiar o trabalho do outro. Né? Você que é dominante, às vezes tem essa tendência de estar tão focado no resultado que se a pessoa não alcançou, você maia, né? Você tem essa questão aí de pegar no pé. Mas, porventura, se a pessoa ela fez certo, você tem dificuldade de reconhecer e acaba não dando crédito para ela e não dando o elogio que ela precisa. Um outro detalhe para você que é dominante, busque desenvolver cada vez mais a inteligência emocional. Exatamente, a inteligência emocional. Porque se você não desenvolver mais, você percebeu que o lado trevas do dominante é um pouco extenso. As características são, em algum momento, até mais do que luz. Então, se você precisa estudar muito você precisa estudar muito as suas características, como você lida com sua família, como você lida nos seus convívios interpessoais, porque vai ter momentos de estresse que você talvez não vai segurar e vai metralhar. Vai ter um momento de nervosismo que você vai deixar que as emoções se permitam e depois vem o quê? O remorso, arrependimento. Eu não poderia ter dito aquilo. Eu poderia ter sido mais branda. Eu poderia ter sido mais brando. Eu poderia ser mais tranquilo. Então, esse é o perfil do dominante. E agora eu vou enumerar para vocês aqui, gente, algumas características padrões de cada perfil. E no dominante, nós vamos falar sobre como um dominante compra, como um dominante ele vai reagir a mudanças. E esse padrão de avaliação, gente, não vai encontrar, você não vai encontrar no YouTube outra aula tão completa como essa. Estou falando detalhes. Hoje vamos parar no dominante. Nosso horário está avançado, está chegando ao final, mas próxima semana falaremos dos outros perfis. Então, se você gostou desta aula, eu te peço, deixa o seu like até agora. Gente, ajuda nós aí com like, compartilhe, convide. E se você achou interessante, comente, né? Vai aí depois nos comentários, deixa seu comentário, vai lá no site nosso. Enfim, nos ajude aí, porque nós estamos começando e nós precisamos do apoio de todos aí, para a glória de Jesus. Então, quais são os padrões de um perfil dominante? Vou concluir aqui. Primeiro, como o dominante compra? Ele compra com decisões rápidas, ele não gosta de produtos usados. Quando eu falo não gosta, é que não é uma característica principal. Ele prefere sempre comprar novo, porque o dominante, ele também tem um pouco de ostentação, ele gosta de demonstrar, tirar aquela foto, mostrar que está por cima, né? Então, isso não é ruim, é um perfil dele, é o perfil dominante. Ele gosta de objetos únicos e ele tem um ouvido afinado para a novidade. É novidade, ele cai em cima, porque ele quer fazer, ele quer sair na frente. Se é para usar aquela roupa, eu vou usar primeiro que todo mundo. Se é para comprar aquele carro, eu vou lá. Ele é louco, né? Assim, para chegar à frente das pessoas. Vamos ver alguns comentários? Zélia Trancoso, um abraço, minha querida. Depois que conheci meu perfil, consegui desenvolver muitos pontos na minha vida, no meu casamento e também no meu ministério. Esse é meu perfil, risos. Tive que trabalhar muitos pontos de trevas na minha vida. Legal, Zélia, bacana, gratidão. E olha, a Zélia trabalhou conosco, né? Nós tivemos aí um processo de caminhada junto. E eu agradeço, Zélia, por estar aqui com a gente. Vamos lá. As mudanças de um perfil dominante são constantes. Ele é muito bacana para mudar.
Ele não, como diz, ele não troca de roupa para mudar. Mudar com alguém até, mudar de rotina, mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar de status. Ele é uma pessoa muito fácil para mudar e mudanças constantes. Ele não gosta muito de rotina, não. Ele gosta, como diz, de novidades. Então, se ele começa a frequentar um ambiente, esse ambiente começa a entrar na rotina, já começa a ficar um pouco chateado com aquilo, ele já quer mudar logo. Manejo, isto é, como ele maneja as coisas, como a habilidade de desenvolver rapidez e apurados. Não é aquela pessoa que faz rápido e porco, né? Como diz aí a nossa expressão mais vulgar. É aquela pessoa que faz rápido e faz bem. Decoração, como é a casa de um dominante, como é o escritório de um dominante, como é o ambiente onde ele passa a maioria do tempo. Grande e eficiente. Percebeu que a Sandra, quando chega no escritório lá, daquele homem que ela vai demitir, o que ela mais observa? Em primeiro lugar, o móvel. Ela vai lá e pergunta, e ele vai e explica, como um possível analista, os detalhes daquele móvel. E ela pergunta, é novo? Por quê? Porque o dominante gosta do novo. Então ele é rápido, ele é apurado, a decoração é grande e eficiente. Ele não gosta de muita coisa, não. Ele gosta, no escritório, aquilo que ele vai usar, aquilo que vai ser bom para o trabalho. Ele não gosta de ajuntar muitas coisas, não. Mas tem que ser grande, tem que ser volumoso, tem que encher o lugar. Gesticulação, movimentos de mãos, muita gesticulação. Ele conversa igual eu, assim, ó. Gesticulando, mexendo as mãos. Não gosta de ficar parado. Metas, muitas, e muitas ao mesmo tempo. Ele, não, vou tirar minha habilitação, vou passar no vestibular, ou eu vou fazer aquele concurso, eu vou viajar para Acapulco. Ele tem muitas metas. E outra, metas de alto risco, sem ser escritas. Então ele tem metas. E por que metas de alto risco? Porque ele não está preocupado em comprometer o salário dele para alcançar algo que ele quer fazer. Ele não está preocupado até em se endividar ou tomar dinheiro emprestado, mas ele quer alcançar. O fato é que se ele colocou na cabeça que vai alcançar, ele vai alcançar, ainda que aquilo, de alguma forma, a longo prazo, ele possa depois falar, poxa, a vida não poderia ter agido assim. Mas ele está focado na meta, ele está focado no objetivo, ele vai alcançar, ele vai criar. É por isso que essas metas acabam sendo de alto risco. Uma outra coisa, como é a comunicação escrita, isto é, mensagem, direto ao ponto e orientada a resultado. Ele não passa tempo ali digitando para jogar a conversa fora. É direto ao ponto e ele está querendo logo o resultado daquela conversa. A organização é eficiente, mas não elegante. Então, assim, ele gosta de ser organizado, mas ele não está preocupado com aquela coisa bonita, requintada. Ele quer que seja eficiente. Ele quer que aquela organização traga para ele o resultado que está buscando. Qual é a leitura? Quais livros, né? Qual a literatura? Livros, preferencialmente, resumos e notas. Ele não tem muita paciência para ler coisas grandes. Então vai mandar mensagem de texto para alguém que você conhece que é dominante, seja sucinto, vá direto ao ponto, resume o melhor que você pode e aí vai estar tudo tranquilo. Qual é a caminhada? Como esse dominante, ele caminha, como ele age no seu dia a dia? Ele caminha de maneira rápida, sempre indo para um lugar. Isto é, se é para ir para um lugar, ele vai. Ele evita roteiros porque ele quer alcançar o objetivo. Riscos. Eles tomam decisões de alto risco. Então, nas suas tomadas de decisões, ele não está muito preocupado ali com quanto ele vai pagar ou se ele vai conseguir pagar. Não estou falando que ele é veaco, não, gente. Eu estou falando que ele vai conseguir pagar. Às vezes as pessoas que eu vejo, meu Deus, como fulano pode comprar um carro desse? O dominante compra porque ele está orientado em metas, ele tem a meta de pagar, ele vai pagar. Pelo contrário, o dominante ele é muito correto nessa questão, porque ele não gosta que ninguém também falhe com ele. Ele não deve porque ele não gosta que as pessoas fiquem devendo para ele, né? Então, nesse sentido. Então, o dominante, ele tem a tendência a romper com regras de maneira mais fácil. Então, assim, tem um modelo de padrão de conduta. Se algo ali ele não gostou, ele não está nem aí preocupado se ali não pode fazer barraco, ele faz o barraco. Ou não está nem aí preocupado se naquele lugar não pode falar alto, ele vai falar alto. Ele não gosta muito de regras não, pelo contrário. Ele se sente engessado, ele se sente preso quando tem muita regra para cumprir.
então é um pouco rebelde nesse sentido, né? Porém, eficiente e precisa conciliar isso aí. É um dos autoconhecimentos que ele precisa ter. Posição, mãos no bolso, gerando ali a questão de autoridade, gerando ali uma postura de eu estou no controle, eu estou tendo uma postura ali de autossuficiência e a postura sempre ali em movimento. Qual a melhor forma que ele relaxa? Como ele busca se relaxar? Atividade física, isto é, caminhada ou jogos de competição. Senta na roda, seja para jogar boxe, dominó ou futebol, peteca, ele gosta, ele se sente relaxado quando ele está ali tendo alguma atividade que envolve competições, né? Uma atividade física. Comunicação telefônica, como ele conversa com as pessoas por telefone, conversas concisas, direto ao ponto e focado em resultados, semelhante ao envio de mensagens. Comunicação com o outro, frente a frente, ele comunica de maneira direta, realizam outras atividades enquanto estão falando. Isto é, ele não para conversar. Se ele tiver que terminar um serviço, ele termina, ele vai fazendo, ele está conversando e está fazendo e não gosta ali de parar, porque ele quer focar ao resultado. Agora vem para mim aqui, a câmera em mim, para a gente poder conversar com você aqui e eu deixar aqui para você um recado muito importante. Vamos ver os comentários? A Zélia disse que teve que trabalhar, o Marcos Vinícius ali e a Bruna Ribeiro diz, né, aula top. Gente, então olha bem, hoje nós falamos muita coisa mesmo, né? Então nós paramos aqui no dominante, perfil dominante. Nós temos ainda 3 perfis para ser dito na aula que vem. Eu proponho para vocês um desafio. Qual é o desafio? Você que ainda não fez a sua análise comportamental, né? Porque a partir da aula aqui você já vai ter uma noção do que é o seu perfil, através da aula. Mas a comprovação e as sugestões específicas de mudança para você, só a partir da sua análise comportamental. Vai aparecer aqui na tela, né, aqui uma comunicação, né, para você entrar com a gente no site, né, você ligar para a gente aí, né, que vai ser a nossa propagandazinha que eu vou colocar aqui. Eu vou sair aqui da tela um pouquinho, mas você vai receber aí eu vou te mostrar aí alguns benefícios, algo que você vai ter se você fizer aí a análise comportamental. Nós estamos com um preço muito bacana para quem está assistindo aqui com a gente, para quem está acompanhando a nossa aula. Então você vai poder fazer a sua análise comportamental conosco aqui pelo Instituto Potencialista e Crie Resultados, ligando aí para esse número que está aparecendo na sua tela aí, ó, desse jeito, e eu mostrando para você aí. Olha aí embaixo como está a nossa proposta para você hoje, né? Então, quando você faz a sua análise comportamental, você vai ter aí a descrição muito detalhada do seu perfil, a sugestão de como melhorar, vai mostrar para você seus principais pontos fortes, seus pontos de melhoria, também o seu índice de positividade, vai ter também outros índices, como o meio que você está, né, vai influenciar você no seu resultado, no seu rendimento. Tem pessoas que rendem mais em ambientes dinâmicos, tem outras pessoas que rendem mais em ambientes mais tranquilos. Então, a depender do perfil desta pessoa, ela vai ter um rendimento. Então, como se você está sendo pressionado, gente, é muita coisa. Para quem fazer aí a análise do perfil gerencial, que é o top de linha nosso, você vai ter todas as características do seu perfil comportamental normal, básico, e do seu perfil comportamental de líder. Beleza? Então, é só entrar em contato e você vai receber aí as orientações para fazer o processo. E agora, outro desafio. É o desafio de comentar esta aula, compartilhar, na próxima semana trazer mais gente, né, para a nossa aula, deixar seu like, se inscrever, você que não é inscrito em nosso canal, e muito bem, na semana que vem estaremos aqui de volta, tá certo? Olha, gratidão por você ter acompanhado, tem aí pessoas que estão aí desde as 7 horas conosco, e eu fico muito feliz por você estar aqui com a gente, aprendendo, recebendo aquilo que eu recebi, estou compartilhando para você, tá certo? Um beijo no coração e eu espero você na próxima terça-feira,
para darmos sequência à nossa aula sobre perfis comportamentais. Hoje falando sobre o perfil dominante, falamos sobre comunicação, falamos dos benefícios que conhecer o perfil tem para a nossa vida de relacionamentos, liderança e ministérios. Falamos sobre a necessidade de buscar, sim, potencializar seus pontos fortes e trabalhar seus pontos limitantes. Deus abençoe e até breve. Fique com Deus. E aí, um abraço no coração e não deixe de convidar outras pessoas para a nossa live terça-feira que vem. Deus abençoe.